Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos ouvintes. Eu me chamo André e eu sou o host do Que Esporte é Esse? Podcast criado para te aproximar dos mais diversos esportes. E depois de uma semana bem corrida que tive, não pude gravar o episódio. Mas o importante é que eu estou de volta e hoje o podcast conta a história de surgimento inusitado de um esporte que eu gosto muito. E vocês vão entender um pouco mais da sua relação com uma mesa de jantar e bolas de cortiça. Então vamos lá, bora de podcast. O episódio de hoje é sobre o tênis de mesa, esporte esse que eu já comentei um pouco no episódio 0 sobre a minha proximidade com ele. Principalmente aí se tratando de umas pequenas apostas valendo principalmente bombom que a gente fazia lá em casa. Eu fazia isso junto com a minha mãe, principalmente, essas apostas. Mas primeiramente vamos falar um pouco sobre a história do tênis de mesa. O esporte ele teve uma origem, bem inusitada. As pessoas pensam que isso deve ter surgido na Ásia, na China, no continente asiático no geral, porque são essas pessoas que mais se dão bem no esporte. Mas na verdade não, ele foi criado no final do século XIX na Inglaterra. Não foi diferente aqui, eles jogavam muito tênis, então eles adaptaram o jogo de tênis para um ambiente fechado, né? E nesse contexto surgiu isso de adaptar o tênis para um ambiente fechado, às vezes, usando ali o que se tinha dentro de uma casa, que é uma mesa de jantar, uma mesa de sinuca, mas só salientando que isso foi criado no final dos anos 1800. Então é possível que algumas das informações que a gente vai dizer aqui tratando do tênis de mesa, elas tenham todas elas, como eu vi vários sites, várias matérias sobre, todas elas provavelmente vão ter ali um pouco do que era adaptável para cada momento. Então, no início, as pessoas elas improvisaram as regras e utilizavam objetos domésticos como raquetes, como livros ou tábuas de madeira, E aí, elas usavam muitas vezes até as regras do próprio tênis. E a bola também era improvisada, podendo ser a própria bola de tênis, que é algo que eu acho incrível, difícil pra caramba de jogar, ou bola de cortiça e até mesmo a bola de golfe. Uma fileira de livros também poderia ser usadas como rede, assim como, se tratando das bolinhas também, se tratando assim como uma rolha de garrafa com bola e uma caixa de charutos como raquete. Então a gente vê ali uma baita variação. E além de ser usado também uma fileira de livros como rede, também às vezes eles usavam um barbante para poder usar como uma rede. E à medida que o jogo se tornava popular, foram desenvolvidas raquetes específicas e uma bola oficial para a prática do tênis de mesa. E aí vai um outro ponto interessante aqui, é que também eles usavam em algumas vezes mesa de sinuca, Vários registros falam que eles usavam mesa de sinuca, tem várias imagens, tem várias pinturas das primeiras práticas do tênis de mesa em que eles usavam mesa de sinuca, o que eu acho já peculiar também, porque a mesa de sinuca tem ali as bordas dela, são mais elevadas, então engana bastante se bate ali, Mas, e aí a gente se pergunta, mas é tênis de mesa, é ping-pong? De onde surgiu o ping-pong? Qual é a relação? Então, a popularidade do jogo, na verdade, fez com que as empresas de brinquedos iniciassem a venda de equipamentos comercialmente. As raquetes antigas eram muitas vezes feitas de madeira, que gerava muito barulho, criando o nome ping-pong. A partir daí, o nome ping-pong foi largamente usado até a empresa inglesa J.Ax registrou a marca em 1901, e então outros fabricantes passaram a usar o nome tênis de mesa. E o mesmo ocorreu nos Estados Unidos, onde Jax vendeu os direitos do nome Ping-Pong para a Parker Brothers. Ping-Pong, na verdade, ela acabou se tornando o nome da marca. E hoje, na verdade, o Ping-Pong, a gente tem algumas variações, tem pessoas que jogam Ping-Pong especificamente, que é ainda jogado com raquetes de madeira apenas. A altura da mesa é um pouco mais alta e possui aí algumas regras diferentes.
Então, o tênis de mesa é o esporte jogado especificamente nas Olimpíadas, tem ali uma federação por trás do tênis de mesa que é voltada para tênis de mesa, e tem o ping-pong hoje. Mas o nome se deu no início ali por conta da marca ping-pong. E o esporte era encarado, na verdade, como uma brincadeira nesse início. Então, o desenvolvimento da modalidade começou com regras bem semelhantes ao tênis da quadra, que eu imagino ali ser um grande desafio para quem estava jogando, porque o tênis na quadra, ele às vezes é mais longo, às vezes é mais curto, tem ali também as suas peculiaridades, né, pelo número de sets e tudo mais. Mas o grande passo dado pelo esporte veio em 1890, com a introdução da bola de celuloide, perfeita para a prática do esporte. A partir dali, o tênis de mesa começou a dar passos mais largos rumo à modernização. E na Europa foi onde surgiu a Federação Internacional de Tênis de Mesa. Mas quais eram essas regras e quais são, na verdade, as principais regras do tênis de mesa hoje? Hoje o jogo é disputado em uma mesa dividida por uma rede e os jogadores usam raquetes especiais para rebater a bola. Cada partida é composta por sets e o objetivo é fazer com que a bola toque a mesa no campo adversário sem que ele consiga devolver corretamente, né? Assim parecido com tênis de quadra. O serviço é uma parte crucial do jogo, com regras específicas que determinam como a bola deve ser lançada. Além disso, existem várias outras regras, como toques na rede, saques ilegais e muito mais. Uma coisa interessante aqui é que a gente, nos jogos de tênis de mesa aí que se fazem, e às vezes em casa ou numa brincadeira com outra pessoa, a gente tem aquela coisa que o serviço é de quem ganhou o ponto. Os dois têm o direito do serviço aí, e aí podem, né, atacar o seu adversário da melhor maneira, usando efeitos, usando, né, todas as suas habilidades ali do saque. Mas alguns dos outros principais fundamentos, além dos efeitos, é o controle da bola, óbvio, e os jogadores eles precisam desenvolver essas habilidades de forehand e backhand, quando tu usa a parte costas da tua mão, vamos assim dizer, e a parte a favor da tua mão para rebater, né? Muitas vezes a parte de costas, ela dificulta ali um pouco a força, tu ter a força ali da tua rebatida, e a parte do forehand geralmente é a mais forte, né? Geralmente com o braço mais aberto e o outro com o braço mais fechado, né? O braço dobrado. E o spin, como eu falei um pouco antes, é o efeito, que é um aspecto um pouco crucial do jogo, que ele determina ali onde é que tu vai atacar o teu adversário. Tu conhece que ele tem dificuldade com o efeito X, então tu vai fazer ele cortando um slice, ou vai fazer ele pegando um pouco mais de velocidade. Isso é algo muito interessante, porque isso tu vai, na verdade, vai ajustar de acordo com o teu adversário, com a pessoa que está jogando do outro lado contigo. Mas além dessas técnicas básicas, também existem estratégias avançadas do tênis de mesa. Os jogadores podem adotar diferentes estilos de jogo, como o ofensivo, o defensivo ou o all-around, dependendo das suas preferências e habilidade. A capacidade de ler o jogo do adversário, antecipar seus movimentos e reagir rapidamente é crucial para obter vantagem durante a partida. E existem também estratégias táticas, como jogar nas linhas laterais da mesa para forçar o oponente ao erro, ou variar a velocidade, spin dos golpes para criar confusão. Perfeito, a gente viu aqui já quais são as principais regras, o início do esporte, mas fica uma pergunta no ar. E a Ásia? Onde é que entra a Ásia nessa história do tênis de mesa? E principalmente a China, uma das maiores campeãs. Fica aqui comigo, que já eu volto e conto um pouquinho mais, que eu tenho um recadinho pra ti também. Sempre fui um amante de esportes, então poder produzir algum conteúdo referente a isso é uma realização enorme. E para você fazer parte dessa realização também, você pode apoiar, escutando a gente lá na Aurelo. Cada episódio ouvido lá já é uma contribuição enorme aqui para o podcast. Além disso, lá também tem um plano de apoio de R$5, que eu vou ali dar benefício para vocês, umas newsletters, e também
fotos históricas referentes aos episódios que foi fazendo, de acordo com os spots que a gente foi conversando, além, óbvio, dos episódios semanais. Poxa, mas também pode ser difícil, né? Às vezes colocar um cartão de crédito ali todo mês, né? A gente sabe a situação de cada um às vezes é diferente, mas se você quiser fazer uma contribuição, poxa, esse mês eu consigo ajudar com R$2, eu já fico muito feliz, porque é um projeto que eu faço com muito carinho. Pode fazer lá no Pix, quesportesse@gmail.com. Vou deixar ele escrito certinho aí na descrição do episódio, porque eu sei que falando assim é meio difícil, tem muito E, tem muito S, mas muito obrigado por ver até aqui. Vamos lá ouvir o resto do episódio. Valeu! Como foi, então, que o esporte se tornou tão popular na Ásia, no fim das contas, e principalmente na China? Em 1900, o esporte chegou à China, introduzido por ocidentais e até por chineses que estudavam, trabalhavam fora do continente, fora do país. E é importante notar que a China já possuía uma rica tradição em jogos de raquete semelhantes ao tênis de mesa. Jogos como o Jiangzi, que é um esporte que tu passa é um jogo que tu passa a peteca de um lado para o outro usando os pés, né, usando o movimento do voleio, e o Gong Fu, que ele é usado com raquetes de madeira, que, né, tem quase a mesma dinâmica, mas com raquetes de madeira. E já eram praticadas há séculos na China esses jogos. E a presença desses jogos tradicionais provavelmente facilitou bastante a adoção do tênis de mesa na cultura chinesa. Além de que algumas coisas interessantes da história da China, mas com a evolução da tecnologia, as raquetes ganharam uma cobertura de esponja que alteraram de maneira fundamental a parte técnica da modalidade. Com o avanço veio também o crescimento avassalador dos orientais no esporte. A superioridade era tamanha que a romena Angélica Rosiano Aldenstein, campeã em 1955, ou seja, quase 70 anos atrás, foi a última não asiática a vencer um campeonato mundial feminino no individual. O reconhecimento do Comitê Olímpico Internacional veio apenas em 1977. 4 anos mais tarde, o tênis de mesa foi aceito no programa das Olimpíadas, e apenas 7 anos depois, a estreia ocorreu nos Jogos de Seul, em 1988. Das 12 medalhas disputadas naquela edição, 9 ficaram com os atletas asiáticos, né? Das 12 distribuídas, na verdade, né? Contando prata, ouro e bronze. A China dominou a disputa entre as mulheres, levando ouro, prata e bronze. E no masculino, a Coreia do Sul, jogando em casa, ficou com ouro e prata, enquanto o sueco Erik Lillis faturou o bronze. Nas duplas, a China foi ouro, a Iugoslávia prata e Coreia do Sul bronze entre os homens. Já entre as mulheres, as coreanas conquistaram a medalha de ouro. A China terminou com a prata e a Iugoslávia com o bronze. E na verdade, ultimamente não tem sido muito diferente. Nas 2 últimas edições, apenas na categoria de duplas mistas em Tóquio, que a China não levou ouro, perdendo para a dupla japonesa. China dominando tudo aí desde então, né? Foram raras as ocasiões em que não levou ouro no tênis de mesa. Mas, e o Brasil? O Brasil na história, onde é que entra? Como é que está o cenário do tênis de mesa atual no nosso país? O Brasil tem uma presença significativa no tênis de mesa, tanto a nível nacional quanto internacional. Embora o país não seja uma potência mundial no esporte, possui jogadores talentosos e competitivos. No cenário nacional, o tênis de mesa tem uma boa base de participantes e conta com federações estaduais que organizam competições em diferentes categorias e níveis de habilidade. Há também clubes especializados na modalidade, onde os jogadores podem treinar e aprimorar suas habilidades. Em relação às conquistas internacionais, o Brasil tem obtido resultados expressivos em competições continentais, como os Jogos Pan-Americanos e o Campeonato Pan-Americano de Tênis de Mesa. Além disso, os atletas brasileiros têm representado o país em torneios mundiais e nas Olimpíadas.
Um dos nomes mais conhecidos do tênis de mesa brasileiro é Hugo Calderano, que se destaca como um dos melhores jogadores do mundo em sua categoria. Ele conquistou várias medalhas em competições internacionais e se tornou o primeiro brasileiro a alcançar o top 10 do ranking mundial. O Hugo Calderano colocou o Brasil pela primeira vez na história dos Jogos Olímpicos nas quartas de final tênis de mesa masculino. Um jogo muito interessante. Nesse jogo, o Calderano estava ganhando de 2-0 no alemão e estava prestes a ir para a semifinal, faltando apenas 2 sets para ganhar. E aí aconteceu algo interessante, que nesse terceiro set ele estava ganhando, chegou a estar ganhando por 7-1 o alemão, que gerou alguns memes aí nas redes sociais, né, com referência aí do 7-1 que o Brasil tomou da Alemanha na Copa do Mundo de futebol. Mas, infelizmente, o alemão veio a ganhar os 4 sets seguintes e o brasileiro não conseguiu passar para a semifinal. Mas já foi um feito inédito na modalidade, havia sido a classificação para as oitavas de final. O primeiro a alcançar essa marca foi o Goiama, em 1996 em Atlanta, e posteriormente ele foi igualado por o Calderano, o próprio Calderano, em 2016 no Rio e agora em Tóquio. E agora em Tóquio já passou para as quartas de final. E Gustavo Tsuboi também em Tóquio. Então a gente já vê aí um crescimento nos últimos anos. Mas não é só de Hugo Calderano que vive o tênis de mesa nacional. Temos também jogadoras como Bruna Takahashi, Eric Jouti, Caroline Kumahara e Jéssica Yamada. Essas atletas têm representado o Brasil em diversas competições e contribuído para elevar o nível do tênis de mesa no país. Em resumo, o Brasil tem uma presença notável no tênis de mesa, com jogadores talentosos, conquistaram medalhas e alcançaram posições de destaque nessa área internacional. O esporte continua a crescer no país e os atletas brasileiros têm o potencial de obter ainda mais sucesso nos próximos anos. E justo com as últimas Olimpíadas, eu pessoalmente tenho acompanhado bem mais o tênis de mesa e graças aos streamings eu tenho conseguido assistir os jogos, mesmo que eu não tenha narração, tenho conseguido assistir os jogos para acompanhar. Passa muitos ao mesmo tempo em diversas ocasiões, né, nos campeonatos mundiais, nos torneios que tem. Mas fica essa reflexão agora. Onde aí você que está me ouvindo, tu que está me ouvindo, onde que tem tênis de mesa, onde já ouviu falar, tem algum projeto, conhece alguém da prefeitura que consiga dizer, coloca uma mesa de tênis de mesa lá no meu colégio, né? Porque a gente sabe que é um esporte mais barato, se for para pensar que tu precisa de 2 raquetes, uma mesa e uma bolinha. Então, é um esporte mais fácil, um pouco mais acessível, que eu acho ser muito mais interessante ter mais ele nos colégios, nos clubes, por se tratar de que ainda precisa de um espaço pequeno também, não precisa de grandes estruturas para isso. E chegamos a mais um fim de episódio. Foi muito legal estudar, aprender um pouco mais sobre o tênis de mesa e falar para vocês. Também eu digo aqui que faltou um monte de coisa, eu fiquei em dúvida o que eu boto, o que eu não boto. Eu trouxe de novo. Sempre vou trazer algo sempre num âmbito um pouco mais geral. Então, até algo que eu quero aprofundar mais pra frente, vocês comentem, curtam, compartilhem, me falem se é algo que vocês gostam ou não. Me aprofundar um pouco também como que o esporte se desenvolveu tanto na China, né, que aí tem alguns detalhes mais profundos ali que são muito legais, são muito interessantes. Não esqueçam de tocar o sininho, tocar o dedo lá no sininho do Spotify para sempre receberem as notificações de quando tiver episódio novo. Estarei aqui todas as segundas e muito obrigado. Vejo vocês na próxima semana. Tchau, tchau!